final do século passado, nos idos de 1990 e qualquer negócio, a gente, nas minhas rodinhas de trabalho, né, profissionais, a gente discutia muito sobre o futuro dos negócios. E aí alguém um dia disse assim, a doença do final desse século, do século passado, foi a AIDS, né, que por sinal não tem cura e não tem vacina até hoje, né? E a doença para o século XXI, que estava prestes a começar, os visionários, né, os videntes, né, os clarividentes até diziam, não, a doença do século XXI vai ser a depressão, né? E aí, em algum momento, eu fui ler, estava lendo, estava conversando com as pessoas, né? O trabalho de mentoria dá esse benefício, porque a gente acaba se conectando com inteligências outras, né? A gente acaba aprendendo, e eu dizia assim, não concordo, eu acho que não é depressão a doença do século XXI. Depressão vai ser uma consequência da doença do século XXI. A doença do século XXI vai se chamar vitimização, que é o que a gente está vivendo hoje. Mas não é uma questão de geração, como muitos de nós mais velhos atribuem à geração nova, a geração que está chegando agora. Ah, não, é muito mimimi, é muita vitimização, é uma geração muito frágil, e etc, etc. Não é uma questão de geração, a gente vai falar disso num outro momento, né? Mas é uma questão de consequências daquilo que a gente alimenta na nossa própria conduta pessoal. Ó como eu sofro, como é difícil. Se está em crise e não tem emprego, é porque não tem emprego. Aí quando tem emprego, é porque o salário é baixo. Aí quando o salário é alto, tem imposto. Tem muita cobrança, né? E isso acontece o tempo todo com todo mundo. Nós estávamos num caminho descendente para isso que a gente vive hoje, que é o fato de todos nós estarmos, ou sermos, ou nos sentirmos vítimas. Se eu tenho carro, é porque o trânsito é muito ruim. Se eu não tenho carro, é porque o ônibus é um transporte coletivo de má qualidade. Nunca a gente está contente. E isso está cada vez pior. Agora, por que tanta fragilidade se a gente de verdade, se for para ir no show do Coldplay, como eu fui no sábado, no primeiro dia, eu e a Amanda ficamos tomando chuva por 4 horas. Chuva. Mas chuva forte. 4 horas. De pé. Ninguém reclamava. Muito menos eu. E Coldplay não é do meu tempo. Não é banda do meu tempo. Mas estávamos lá, curtimos um show fantástico. Saí de casa às 2 da tarde e retornei para casa às 2 da madrugada, depois de ter ficado esperando um Uber me pegar por 1h30. Programa de índio, diria o outro. Não, é que a gente não é frágil. Não existe essa coisa de fragilidade. Quando a gente deseja alguma coisa que vai nos fazer bem, ninguém é frágil. A gente é muito forte. A gente treina a musculatura, mas tem que ter consciência disso. Porque para eu ir no show do Coldplay, eu tive que comprar o ingresso. Na verdade, eu não tive, porque eu ganhei o ingresso que a Amanda comprou e me deu de presente, né, o ingresso. Mas eu sei que foi um ingresso caro. E ela teve que trabalhar bastante para conseguir ter o dinheiro para pagar o boleto do ingresso. E todo o processo de trabalhar bastante, pagar um boleto e ir para o show e sofrer essas situações, sofrer, entre aspas, essa situação toda, mostra o quanto a gente não é frágil. Mostra para a gente o quanto que a gente é capaz desde que nós tenhamos sempre uma preocupação única, que é, o que eu quero para mim? Então, se eu quero para mim determinado tipo de trabalho, trabalhe para alcançar esse objetivo. E quando você alcançar o seu objetivo, você vai ser recompensado
com o que aquele tipo de trabalho vale e te recompensa. E você estará feliz com você mesmo. Ah, me arrependi. Ótimo! Arrependimento é ótimo, desde que você aprenda com ele. Aí você aprendeu com alguma coisa que você fez e não gostou do resultado? Se arrependa, aprenda, e depois você segue em frente, escolhe outras coisas. Acho que vale a pena comentar que o arrependimento, tem muita gente que confunde com culpa, né, cara? E a culpa, né, ela paralisa. O arrependimento, ele te movimenta. Então, arrependeu, movimento, mudança, transformação. Amanda está lembrando aqui que na nossa frente, na fila, tinha um hard, né? Na verdade, era uma situação muito curiosa. Era uma família de 4 pessoas, o pai, a mãe e um casal de filhos. Os filhos numa fase aí entre 18 e 20 anos, uma menina de 18 anos fazendo cursinho, e o menino já na faculdade, e o pai, amigo, que pai é aquele? É o hard em pessoa, sabe? Mal educado, grosseiro, né? Tratando com chuva, tratando a esposa de uma forma dura, equivocada, sabe? Não vai dar certo, eu vou embora daqui. Não, se vocês toparem, a gente volta para Piracicaba, eles eram de Piracicaba, né? Se vocês toparem, eu vou embora, porque para mim já perdeu a graça. Para mim já perdeu a graça, e etc, 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 né? Então, é o que a Amanda está lembrando aqui, tem hards em qualquer lugar. O legal é a gente pensar se não estamos sendo nós essas figuras, né? Então, levar com a gente exemplos de antifragilidade, né, que tem literatura específica disso, que eu comento no vídeo, né, faz a gente aprender o quanto a gente é capaz de, por exemplo, diante de uma incerteza, se a gente estudar, se a gente conversar com fontes seguras, fontes confiáveis sobre aquilo que está deixando a gente inseguro, e etc., a gente vai ficando seguro, a gente vai criando musculatura, conhecimento nos traz sabedoria, e quando eu souber, eu decido, e de fragilidade eu não tenho mais nada. Posso comentar um exemplo de antifragilidade para quem não assistiu o vídeo? O conceito que o Nassim Taleb traz, ele fala o seguinte: você tem algumas coisas que são fortes por natureza. Por exemplo, o ferro. Você constrói um martelo com ferro, às vezes você tem até, né? E você sabe que se você precisar quebrar alguma coisa, você vai quebrar com ele. Por quê? Porque ele é forte. Ele não é frágil, né? Tem o conceito do cristal. E às vezes você tem um cristal que ele é forte, né? Mas você tem, por exemplo, o vidro. O vidro ele não tem uma rigidez tão grande, né? Se você bate nele, ele quebra. Isso é frágil. Existem algumas coisas que não são. A gente não tem que se preocupar com o forte e a gente tem que se preocupar com o frágil. Mas existe uma coisa no meio que não necessariamente faz parte das duas classificações. E Nassim Taleb apresenta como o antifrágil, que é quanto mais o antifrágil ele quebra. Então ele dá o conceito do corpo humano na academia. Se você for pegar um peso acima da tua, muito acima da tua capacidade, você pode estourar um tendão, quebra. Mas, se você pegar a quantidade de peso certo, você fica mais forte. E aí ele dá vários exemplos, que é o que você falou, você estuda, tal. Se você não estudar e for tentar levantar 400 quilos, você vai quebrar, não tem o que fazer. Mas se aos poucos você vai evoluindo, talvez você não chegue no 400, mas tem gente que levanta 250, 350 quilos. Entendeu? Como que ele fez isso? Ele não fez de um dia para a noite. Ele foi desenvolvendo e através da fragilidade ele chegou. Isso. A gente tem um mau hábito de catalogar problema e de, nos happy hours, descarregar problema à mesa. Como se problema fosse uma coisa assim que, nossa, quanto mais problema eu tiver, mais legal eu sou, né? E na verdade, tem mais problemas aquelas pessoas que demoram mais tempo
para resolvê-los, porque vai acumulando problema, né? E uma outra característica que a gente comenta no vídeo é que eu, por exemplo, eu treino isso incansavelmente, até que um dia eu sei que eu vou aprender, né? Eu treino a olhar para um problema e falar assim: oi, problema, tudo bem? Tô vendo você, viu, cara? Só que assim, ó, eu vou colocar você aqui do lado, porque se eu ficar olhando para você, você vai continuar existindo. E você, para mim, é algo que só serve para uma coisa, para eu aprender a resolver você. Então fica aqui do lado, né? Já li você, já tomei consciência de você, agora fica quietinho aqui que eu vou desenvolver soluções. E aí eu vou estudar. Se eu não souber, eu vou estudar soluções. Vou procurar, vou pesquisar, vou conversar com pessoas, aquele mesmo, vou procurar fontes. Vou desenvolver meu network ainda mais. E aí quando eu tiver um conjunto adequado, como pelo menos uma opção para a solução do problema, eu olho para ele e falo assim: obrigado, problema. Você foi, para mim, uma oportunidade. Então, eu comentei isso lá no vídeo, e esse é um princípio daquilo que eu tinha parado, me interrompido para falar, que não é por vitimização, ao contrário. Vitimização é quando você não sai do problema. É quando você fala: nossa, como eu sofri, nossa, como eu ainda sofro, nossa, tá difícil de eu esquecer, nossa, tá difícil de eu aprender alguma coisa com essa lição que a natureza muitas vezes me trouxe. É quando a gente perde uma pessoa, um ente querido na família, quando a gente perde um amigo, quando a gente perde um emprego. Puxa, mas eu trabalhava direitinho, né? E a outra pessoa lá não trabalha tão direitinho e ficou, e eu fui demitido, eu fui desligado. Nossa, como eu sofro, né? Então, se você treinar, enxergar todas as suas coisas por outros ângulos, você vai descobrir coisas formidáveis que vão te dar musculatura. E você vai ser cada vez menos frágil, cada vez menos vítima, né? E você vai conseguir cada vez mais ajudar as outras pessoas fazendo parte da história da vida delas. E aí, curtiu? Acredito que sim. É um corte de um vídeo, de um conteúdo maior que você encontra lá no canal Conduta. Dá uma passadinha por lá, se inscreve no canal se você curtir e compartilha, né? Tenho certeza que você tem bastante conhecidos que podem ter interesses iguais ao seu. Forte abraço e até a próxima.